Olá, primeiramente nós gostaríamos muito de agradecer de poder estar apresentando o nosso trabalho no Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional. O tema do nosso trabalho é Rede de Hopfield aplicada à reconstrução de imagens binárias. Eu me chamo Jennifer, sou graduada em Bacharel de Sistemas de Informação pelo Instituto Federal do Espírito Santo e fiz esse trabalho junto com o meu orientador, o professor Dr. Fidelis. Introduzindo o assunto, uma das arquiteturas de redes neurais artificiais, tida como base para algoritmos modernos, é a chamada rede de Hopfield. Ela é comumente utilizada para reconstruir dados degradados, ruidosos ou incompletos, após ser treinada para reconhecer um padrão, como exemplificado aqui na figura. Neste artigo, utilizamos a rede bipolar de Hopfield para sintetizar memórias associativas a fim de armazenar e recuperar imagens binárias. Além disso, estudamos e ilustramos aspectos relacionados à tolerância a ruído e à capacidade de armazenamento dos modelos implementados. Memórias associativas são modelos inspirados na habilidade do cérebro humano de armazenar e recordar padrões por meio de associações. É esperado que uma memória associativa possa recuperar um item armazenado por meio de sua apresentação integral ou de uma versão incompleta ou ruidosa dele. Memórias associativas têm sido aplicadas em reconhecimento e classificação de padrões, segurança de rede, otimização, localização de face, visão computacional, etc. Uma memória associativa pode ser classificada em autoassociativa ou heteroassociativa. Uma memória associativa é dita autoassociativa ou memória endereçada por conteúdo quando x for igual a y, ou seja, quando forem elementos da mesma natureza. Por exemplo, uma imagem ruidosa com a imagem completa, enquanto uma memória heteroassociativa pode associar itens de naturezas distintas, como o nome de um perfume ao nome de uma pessoa ou uma imagem a um rótulo. Rede de Hopfield. Em 1982, Hopfield popularizou uma arquitetura muito simples de uma rede neural artificial, com apenas uma camada. Os neurônios que compõem essa camada são ligados a todos os outros. Isso faz com que essa rede seja chamada de autoassociativa. Esse tipo de rede, após receber um treinamento, busca reconhecer os padrões e retornar os próprios padrões. Isso torna esse tipo de aplicação ideal para preencher gaps de padrões incompletos ou corrompidos. Na figura, é possível observar uma representação gráfica de uma das redes de Hopfield. Essa arquitetura de rede é facilmente representável por uma matriz N por N, onde N é o número de neurônios da rede. O valor N que também corresponde ao número de elementos de uma instância de entrada. Cada elemento dessa matriz representa o peso associado à ligação do neurônio J com o neurônio I. Nessa matriz, a diagonal principal terá sempre o valor zero, pois os neurônios não estão ligados a si mesmos. Os pesos sinápticos são os elementos da matriz DAC. Como a saída dos neurônios está ligada à entrada de todos os outros, elas são chamadas de estados. Esses estados seguem uma lógica booleana. A saída dos estados é dada por estados verdadeiros, 1, ou falsos, menos 1. Ela é uma rede recorrente, ou seja, uma saída pode voltar a ser a entrada. O potencial de ativação é a soma ponderada de todos os sinais que chegam do neurônio. Existe a possibilidade de ter atualização síncrona e assíncrona. No nosso trabalho, utilizamos a assíncrona, pois, segundo o teorema, se W for uma matriz simétrica com elementos da diagonais iguais a zero, as sequências geradas pela rede sempre vão convergir no modo assíncrono e convergem para o mínimo local da função energia construída a partir de W. Então, originalmente, em seu trabalho, Hopfield buscava responder a seguinte questão. Dado um conjunto de memórias fundamentais, seria possível sintetizar um sistema dinâmico que possuísse exatamente essas memórias fundamentais como estados estacionários estáveis? O Hopfield conseguiu responder essa questão parcialmente. Ele sintetizou um sistema dinâmico que possui não apenas as memórias fundamentais desejadas, como estados estacionários estáveis, mas também outras, chamadas de memórias espúrias. Para garantir a estabilidade da rede, Hopfield baseou-se na teoria da estabilidade de Lyapunov, lembrando que x é variável. Armazenamento da rede. Para treinar uma rede neural, é preciso definir uma função matemática que guiará esse treinamento. O armazenamento por correlação foi proposto por Donald Hebb, baseado em um princípio biológico, que diz assim: se dois neurônios estiverem com tendência a ativar juntos, eles disparam. Se um deles estiver com uma tendência de não disparar, eles não disparam conjuntamente.
Eles disparam baseado numa correlação de tensão entre eles. Na equação de Hebb, ela é identificada como o produto entre os neurônios I e J. O armazenamento por correlação possui o problema de interferência cruzada, pois eles são altamente correlacionados. Isso pode prejudicar na recuperação da imagem. O armazenamento por projeção não possui inspiração biológica, e sim matemática. Porém, o armazenamento por projeção possui a vantagem de resolver o problema de interferência cruzada, pois, como o próprio nome diz, ele projeta os padrões para um outro espaço, de maneira que todos sejam ortogonais entre si. Ele é um método muito mais custoso do ponto de vista computacional, pois ele requer o cálculo de uma matriz inversa. Então, se o conjunto de dados for grande, geraria mais custo. O primeiro experimento, capacidade de armazenamento. A metodologia do experimento 1 consiste no seguinte: para cada número de memórias fundamentais, sintetizamos uma rede de Hopfield, usando os dois tipos de armazenamento. Em cada caso, apresentamos para a rede de Hopfield a memória fundamental em uma versão com ruído oclusivo, essa aqui, fixada 25 vezes e calculamos as médias dos 25 PSNRs obtidos. O número de iterações da rede foi fixado em 100.000 para cada uma das 25 realizações. A quantidade de memórias fundamentais variou de 1 a 12, esse seria o nosso dataset. Para uma única memória fundamental, no conjunto de memórias fundamentais, os dois métodos mostraram-se equivalentes. Para uma das memórias fundamentais, notou-se uma drástica queda de desempenho da rede de Hopfield baseada no armazenamento por correlação. Um dos motivos que justifica essa queda de desempenho é a alta sensibilidade da rede de Hopfield, a problemática da interferência cruzada, quando o armazenamento por correlação é utilizado, além de sua capacidade de armazenamento não ser absoluta. Note que conforme a quantidade de memórias fundamentais ou imagens usadas aumenta, o desempenho da rede com armazenamento por correlação cai drasticamente, ao passo que com armazenamento por projeção o desempenho cai muito pouco, mantendo-se praticamente constante. O experimento 2 visa analisar a tolerância a ruído da rede de Hopfield para cada método de armazenamento utilizado. A matriz W de presos sinápticos foi sintetizada uma única vez, utilizando todas as 12 imagens do conjunto de dados. Além disso, selecionamos como entrada para a rede de Hopfield a imagem da maçã com inserção de ruído impulsivo, conforme apresentado no quadro. Então, essa foi a variação do ruído impulsivo. Para cada nível de ruído, apresentamos para a rede de Hopfield a imagem de uma maçã 25 vezes e calculamos as médias dos 25 PSNRs obtidos. O número de iterações da rede foi fixado em 100.000 para cada uma das 25 realizações. A quantidade de memórias fundamentais ficou fixa em 12. Avaliando a performance da rede de Hopfield utilizando ambas as técnicas de armazenamento, é notável que, novamente, que a rede operando com armazenamento por projeção apresentou um desempenho superior ao da rede de Hopfield utilizando o armazenamento por Hebb. Mais uma vez, o desempenho da rede de Hopfield utilizando armazenamento por correlação é bastante inferior ao da rede de Hopfield utilizando armazenamento por projeção, mesmo para taxas de ruído muito pequenas. Todavia, diferentemente do experimento 1, neste experimento 2 de tolerância a ruído, o desempenho da rede utilizando o armazenamento por projeção apresentou um declínio elevado a partir do nível de ruído 0,4, 40%. Vários pesquisadores estudam como melhorar a tolerância de ruído até hoje, como o Kobayashi. Ele é um grande estudioso nesta área e publica muitos artigos. Conclusão: a rede de Hopfield, utilizando o armazenamento por correlação, apresentou resultados inferiores ao da rede baseada no armazenamento por projeção. Tais resultados corroboram os da literatura. Apesar dos resultados obtidos utilizando o armazenamento por projeção terem sido melhores em ambos os experimentos, enfatizamos que tal método é custoso do ponto de vista computacional. Tendo isto em vista, pretendemos, em trabalhos futuros, estudar outras técnicas de armazenamento, como as regras do tipo Stork de primeira e segunda ordens. Além disso, pretendemos estudar o armazenamento e recuperação de imagens em tons de cinzas e coloridos. Obrigada por terem assistido e até logo!